Paz a todos. Vamos começar mais um estudo que nós estamos acompanhando todas as terças-feiras no campo de Mauá. Nós terminamos o livro de Hebreus, foi bastante edificante para todos, né? O entendimento daquela carta aos Hebreus. Nós vamos fazer agora um tempo de estudo da segunda carta de Pedro. É uma carta pequena, tem apenas 3 capítulos. Eu vou tentar ser bem conciso em cada um das gravações. É uma carta muito interessante, porque Pedro ele trata sobre o crescimento daquele que aceitou a graça de Cristo. O não ficar parado, o não acomodar-se, o buscar o crescimento. Também ele fala sobre evitar, né, os falsos ensinos, estar atento aos falsos ensinos. E ele faz lembrada a esperança maior da nossa vocação, do nosso chamamento, que é a vinda de Jesus para a sua igreja. Então são textos bem interessantes, que a gente pode aprender muito, né? Mesmo sendo uma carta específica a um grupo, mas trata de toda a cristandade naquele tempo, as voltas com falsos ensinos, e o que é característico de todo o tempo da igreja até que Cristo venha. Aliás, vai só aumentando os falsos ensinos, né? Nessa segunda epístola, segunda carta de Pedro, já fica bem clara que a autoria é dele mesmo, né? A autoria é dele, ele já se faz anunciar a sua autoria no primeiro versículo. E pouco mais adiante fica mais claro isso ainda, quando ele mostra que é o próprio apóstolo Pedro, para não ter dúvida, né? Falando sobre que ele viu o episódio da transfiguração de Jesus ali no monte, né? Em 1 Pedro 16 até o 18 ele fala sobre isso. Você pode ler essa história em Mateus 17. Então é aquele Pedro apóstolo, né, que precisou mudar tantas coisas na sua vida após a sua conversão. Tantas coisas mudaram. A gente tem um outro Pedro depois de Pentecostes, né? Anunciado ali para a gente um outro Pedro, uma nova criatura mesmo. E é esse crescimento que Pedro busca para cada cristão. Ele quer nos fazer entender que aceitar a graça de Cristo é tremendamente importante, mas não é um fim em si mesmo. Não é o final da nossa experiência com Cristo. Há de se ter um crescimento, há de se ter uma evolução. E ele vai falar sobre todo esse assunto no capítulo 1, depois ele fala sobre falsos ensinos no capítulo 2, e no capítulo 3 ele nos faz lembrar o nosso chamamento e a vinda de Cristo. Então, o autor se refere aos cristãos aqui dessa carta, que são os mesmos da primeira carta. Então, a primeira carta, a primeira epístola de Pedro são os mesmos irmãos. Ele diz as mesmas pessoas. Se você voltar um pouco lá na introdução de 1 Pedro, quem são essas pessoas? Ele vai dizer então, eu estou escrevendo essa carta aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e também em Bitínia. Ou seja, essas pessoas a quem foi endereçada essa primeira carta de Pedro são as mesmas a quem ele escreve agora essa segunda carta. O teor dessa segunda carta é diferente da primeira, mas as pessoas são as mesmas. Veja que não é uma carta escrita a uma pessoa ou somente a um grupo de cristãos. Quando ele fala aos cristãos da Galácia, ele fala de toda aquela região, né? Os Gálatas, a quem Paulo também escreve uma carta, não é um povo específico. A Galácia era uma região. Ponto, Bitínia, Listra, Derbe, são várias igrejas e várias comunidades ali naquela região. E essa carta, essas duas cartas de Pedro, elas alcançam essas pessoas, e como também o povo naquela situação de Ponto, na Bitínia e na Capadócia. São esses as pessoas a quem Pedro escreve, né? E ele mostra que conhece bem aquela região e conhece também
a Paulo, né? Ele se refere a Paulo no capítulo 3, versículo 15, e porque eles são bem contemporâneos, né? E ele fala de uma maneira bem carinhosa com Paulo, não é? Eles são cristãos e conhecedores da graça de Cristo, e são pregadores do Evangelho, são pessoas que vão plantando igrejas em vários lugares, né? Então, tanto as viagens missionárias de Paulo como as viagens petrinas, né? As viagens de Pedro também, as viagens missionárias de Pedro. A gente fala tão pouco das viagens missionárias de Pedro, mas ele fez muitas viagens missionárias, pregou em muitos lugares, e eles eram contemporâneos, eram amigos, né? Escreveram então essa carta, ele escreve essa carta de 1º e 2º Pedro àquela região da Galácia, como Paulo também, né? As voltas com aqueles judaísmos e aquelas heresias que se pregavam na região da Galácia, Paulo também escreve a esse mesmo público, não é? Então são esses os destinatários, né? São os mesmos da primeira carta, cristãos dispersos por toda aquela região chamada Ásia Menor, né? Ásia Maior, né? Então o primeiro versículo ele já parece sugerir bem o autor e a quem se destina, e ele começa, como ele começa todas as suas cartas, né? Ele fala as pessoas que alcançaram a graça, a fé, né, igualmente preciosa a todas essas pessoas, ou seja, essa carta não só é destinada àqueles cristãos dispersos na Ásia Menor, como ela tem uma maior abrangência a nós também, pessoas que alcançaram, receberam uma fé igualmente valiosa como a dele, né? Então, essa carta ela é atemporal, né, porque as heresias são atemporais. A necessidade de crescimento daquele cristão que agora conheceu a graça de Cristo, ela é necessária em todo o tempo. E o assunto da vinda desse Cristo para buscar a sua igreja também é atemporal até que aconteça, né? Então ele se dirige a essas pessoas, mas também a nós, né? Que também alcançamos igualmente, como ele diz, essa fé tão valiosa. Os temas, então, são esses. Ele quer animar aqueles irmãos, ele quer denunciar falsos mestres, ele quer falar sobre a segunda vinda de Cristo e, de fato, ele fala. Nesse tempo em que Pedro escreve essa carta, a palavra cristão já está bem clara, mas a gente lembra que antes daquelas pessoas que aceitavam a Cristo serem chamadas de cristãos, né, serem chamadas de pequenos cristos, aqueles que iam aceitando a Cristo como o Senhor da sua vida, eles eram chamados as pessoas do caminho, né? Aqueles que vão pelo caminho. Então, o cristianismo era chamado de um caminho novo, né? É uma nova proposta. Antes de ser chamados de cristãos. Foi ali em Atos, você vai encontrar as primeiras vezes que os cristãos foram chamados de cristãos. Antes eles eram chamados de o povo do caminho, de um novo caminho, não é? E é assim que Pedro apresenta a vida cristã. Ele apresenta a vida cristã como um caminho a ser seguido, né? E ele apresenta a vida não cristã, a vida pagã, como um caminho a não ser seguido. Você vai entender isso de maneira muito clara em toda essa carta, né? Ele fala então desses dois caminhos, né? O proposto a quem aceitou a Cristo e como deve andar por esse caminho, e aquele caminho de quem não está na graça de Cristo e vai tropeçando, que é o caminho dos falsos ensinos. Ele denuncia, então, esses falsos ensinos. Você vai encontrar esses dois caminhos, né? O caminho da verdade, o caminho da justiça, né? O caminho direito que ele cita em alguns versículos,
E essas expressões elas estão muito no capítulo 2, mas elas vão andar por todo o perímetro da carta. Você vai encontrar sobre esse procedimento, essa maneira de se viver o cristianismo, né? E você vai entender o que todo cristão tem que entender, que aceitar a Cristo é o primeiro passo, mas não é um fim em si mesmo, não basta isso. Há de se ter esse crescimento, né? A não ser que você seja como aquele ladrão na cruz, né? A gente fala sempre disso. Eu digo que eu não tenho inveja de ninguém, né? A inveja não é uma fraqueza que está muito em mim. Eu não tenho inveja de quem é bonito, de quem tem dinheiro, mas às vezes eu tenho inveja daquele ladrão na cruz. Ele aceita Jesus e já vai embora, e já resolve a sua vida, e já fica tranquilo, né? Nós não. Quem entrou nesse caminho e já não vai embora, quem entrou nesse caminho se faz necessário que ele cresça, se faz necessário que ele aprenda, que ele mude a sua vida, que ele demonstre através dos seus atos, das suas atitudes, do seu jeito agora, que ele é um cristão, que ele mudou, e esse é o caminho do crescimento cristão. Então, é interessante notarmos que, quando ele fala do outro caminho, o caminho que não deve ser seguido por um cristão, ele chama de caminho de Balaão. Você pode ler isso em 2 Pedro 2,15, né? Ele fala bem sobre isso. Eles abandonaram o caminho reto e se desviaram seguindo o caminho de Balaão, que amou mais o salário do que a justiça, né? Então, essa palavra ela é muito importante. Nós falamos, quando estudamos Hebreus, que a palavra importante ali era a palavra melhor, né? Porque em Hebreus mostrava que Cristo, né, a graça de Cristo, ela é melhor que o judaísmo, ela é melhor. Cristo é melhor do que Moisés, Cristo é melhor do que Arão, Cristo é melhor do que o sacerdócio de Cristo é melhor, é maior, né? É mais abrangente. A palavra lá em Hebreus, para a gente gravar ela e cada vez que encontrar, ficar bem declarada para nós, era a palavra melhor. Aqui em 2 Pedro, a palavra é caminho, porque ele fala desses dois caminhos. O caminho de quem está trilhando, né, junto com Cristo, a vida cristã, e o caminho de quem não está. Né? Então, ele fala do caminho então, de Balaão, porque Balaão ele era um profeta que já foi um profeta verdadeiro, né? Mas o interesse financeiro de Balaão fez ele ir contra tudo aquilo que ele sabia que era correto, né? Então, ele chama as pessoas que conheceram a graça de Cristo, mas que não cresceram, que não foram a uma evolução, né, no trato, na maneira de ser, na maneira de pensar, de falar, de agir, que essas pessoas elas não ficam só paradas, elas voltam atrás e vão pelo caminho de Balaão, um caminho mau, né, um caminho de fazer a coisa errada, né? Então, em cada um desses caminhos apresentados por Pedro, há um ponto de partida, há um modo de se caminhar e há uma chegada, né? Aonde você chega trilhando o caminho da verdade e aonde você chega trilhando o caminho de Balaão. E como você anda, como você caminha nesse caminho da verdade. E como você caminha se decidir entrar nesse caminho de Balaão. E onde você vai chegar fica muito evidente, né? Aonde cada pessoa que fez a sua escolha de caminho, ou que mudou, de repente, no meio da sua trajetória, ele decide por um outro caminho, aonde ele vai chegar. Então, vamos ao capítulo 1. Né? Eu vou estar lendo aqui esse capítulo, ele tem somente 21 versículos, é bem interessante. Eu vou ler nessa tradução aqui, e em seguida a gente vai, então, falar um pouco sobre esse capítulo. Então, 2 Pedro, capítulo
1. Você pode acompanhar aí a leitura na sua tradução, que talvez seja um pouco diferente dessa minha tradução, mas com certeza são só as palavras que são ditas, que são outras palavras, mas a significância, né, o significado de cada palavra, de cada frase é a mesma, ok? Então ele se apresenta aqui do versículo 1 ao 2, dizendo: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aqueles que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. A esses a graça e a paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar a essa fé a virtude, e à virtude o conhecimento, e ao conhecimento acrescentem o domínio próprio, e ao domínio próprio acrescentem perseverança, e à perseverança a piedade, a fraternidade, e à fraternidade acrescentem o amor, porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes, sejam improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição, pois, se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. E assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, sempre terei o cuidado de lembrar-lhes essas coisas, se bem que vocês já sabem e estão solidamente firmados na verdade que receberam. Considero importante, enquanto estiver neste corpo, despertar a memória de vocês, porque sei que em breve deixarei esse tabernáculo, como o nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Eu me empenharei para que também depois da minha partida, vocês sejam sempre capazes de lembrar-se destas coisas. De fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas, quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ele recebeu glória e honra da parte de Deus Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida uma voz que disse: Este é meu Filho amado, em quem eu me agrado. Nós mesmos ouvimos essa voz vinda dos céus, quando estávamos com ele naquele Monte Santo. Assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem, se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em um lugar escuro, até que o dia clareie e as estrelas da alva nasçam no coração de vocês. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém da interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falando da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Veja que essa carta, ele começa falando da trajetória cristã. O
ponto de partida vai lá no versículo 4. Ele diz, dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas se tornem participantes da natureza divina e fujam da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça, e por isso empenhem-se para acrescentar a fé, a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade a fraternidade acrescentem o amor. Então ele parte aqui do versículo 4 dizendo, vocês escaparam da corrupção, da concupiscência que há no mundo, né? Houve uma conversão, houve um entendimento, né? Mudou-se a mente de vocês quando entenderam da graça de Cristo. Então, quem se converte não pode mais achar que já tem tudo em mãos e que aquilo é tudo que Deus pode oferecer. Não, ele vai dizer então a partir do versículo 5, que há uma lista de qualidades, né? Uma lista de capacidades, né? Que devem ser alcançadas, né? Com muito empenho. Ele diz, empenhem-se para acrescentar a essa fé, a esse acreditar, a esse aceitar a Cristo, empenhe-se para acrescentar a isso virtudes, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor, né? O amor sobre tudo isso. Então, aquele que se converte, ele tem fé, né? A fé evangélica, ela foi alcançada. O entendimento sobre o Evangelho de Cristo chegou até cada cristão. Mas ela não é, como nós já falamos, um fim em si mesma. Ela não para por ali, né? Ela é necessário que ela tenha um continuar. No capítulo 1 já diz isso, né? Aqueles que mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo receberam conosco esta fé igualmente valiosa. Ele está dizendo, eu estou escrevendo a vocês que receberam essa fé valiosa, mas não para por aí. É necessário que vocês se empenhem, né, para acrescentar outras coisas a essa fé, né, outras qualidades, outras capacidades tantas necessárias no caminho da fé. Então, o início de uma jornada, ele é esse primeiro passo que a gente começa, toda jornada começa com um primeiro passo, né? E esse primeiro passo na nossa jornada é o aceitar a fé, é o acreditar no Cristo, é o receber o Evangelho. É só o primeiro passo, né? Agora o nosso caminho continua e a cada passo é necessário crescimento, é necessário acrescentar qualidades, né, e capacidades tantas ao nosso caminho até que cheguemos no nosso destino. Então, ele diz com diligência, né, empenhando-se, né, com zelo, com empenho. O cristão deve buscar isso, buscar a virtude, né, que é a bondade, que é o bom proceder, né? As coisas virtuosas são as coisas contrárias das coisas viciosas, né? O vício e a virtude são coisas diametralmente opostas, são antagônicas, né? Os vícios são coisas que a gente deve evitar. As virtudes a gente deve, então, cultivar na nossa vida. Então ele diz, acrescentem essas virtudes, essa bondade, esse bom proceder. O cristão precisa ter uma vida virtuosa, uma vida de boas práticas, uma vida que pode ser estampada na capa de um jornal e não vai envergonhar a você nem a sua família. Tudo que você fizer, você deve entender, olha, e se isso fosse estampado na capa do jornal O Globo, aí, o Estado de São Paulo, as pessoas que vissem a minha cara com essa notícia do que eu estou fazendo, do que eu estou dizendo, do que eu estou pensando, as pessoas se sentiriam envergonhadas, eu me sentiria envergonhada, os meus familiares, os meus queridos se sentiriam
envergonhados por estar sendo noticiado isso que eu estou falando, pensando ou fazendo. Então, é uma vida de virtude, uma vida virtuosa, uma vida de bom proceder, não é? A vida cristã, ela tem que ser embasada no bom proceder, no fazer honesto, no fazer direito, no fazer às claras, no não dever nada a ninguém, né? Na não corrupção, no não se corromper e não corromper ninguém, né? Essa é a vida cristã, né? É difícil você é difícil ter moral, né, para dizer alguma coisa, para falar alguma coisa, para ensinar alguma coisa. É uma pessoa que se diz cristã e que fala tanto palavrão, e que é ignorante, e que é bruto, e que é tosco. Isso não combina, né? Não combina com a vida cristã. A vida cristã, ela é, antes de tudo, uma vida de virtude, uma vida de boas práticas, uma vida que tudo que você faz, que tudo que você diz, que tudo que você pensa pode e deve ser estampado na capa de um jornal, na primeira, né, na primeira capa, e as pessoas vão sentir-se orgulhosas de ser seu amigo, de ser seu parente. Você vai olhar aquilo e vai se sentir bem de estar sendo noticiado a respeito de você, que você faz, que você pensa daquela maneira, não é? É a primeira coisa a ser acrescentada à fé. Então, aceitou a fé evangélica, entendeu sobre o Cristo, aceitou Ele como o Senhor da sua vida. Agora, acrescente a essa fé, a esse novo viver, esse segundo passo na caminhada de quem recebeu Jesus, é ter uma vida virtuosa, não é? Acrescente à sua fé a virtude. E sobre essa virtude, você acrescente o conhecimento, né? O conhecimento, o entendimento das coisas, né? O ir atrás de compreender o que é certo, né? De ir atrás de não parar, né? Pessoas que param no tempo, na sua caminhada cristã, ele aceita Cristo, dá aquele primeiro passinho de aceitar a Jesus, que é um grande passo, né? É o começo de uma grande caminhada, né? Essa caminhada para alguns dura algumas horas, como durou a do ladrão na cruz. Essa caminhada de quem aceitou a Cristo dura alguns meses para outros, né? Que aceitam às vezes a fé num leito de morte, já bem, né, numa situação bem complicada da sua vida. Ou ela demora mais alguns anos, tem gente que demora mais, tem gente que demora menos. Ele vai dar mais passos nessa caminhada que ele iniciou, mas a verdade é que enquanto nós temos tempo e vida, é necessário acrescentar com empenho, com diligência. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude. E a virtude acrescente, dê mais um passo e vá para o conhecimento, o entendimento das coisas, né? Quantos cristãos, às voltas, com tantas heresias e tantas coisas que não combinam com o Evangelho de Cristo, por pura falta de conhecimento. Não leem a Bíblia, não estudam, não são alunos da EBD, não frequentam cultos de ensino, não leem livros evangélicos, não meditam naquilo que ele recebe aos domingos ou nos cultos, a cada pregação, não medita nos hinos que ele canta da boca para fora. Né? Ele canta da boca para fora, mas aquilo não é parte de uma meditação, de um trazer para dentro da sua vida, de um entender, ser ministrado por aquela música, por aquela canção, né? E realmente mudar a vida dele e acrescentar esse conhecimento, essas mudanças, né? Então,
muito daqueles que aceitaram a fé evangélica, eles não acrescentaram conhecimento à sua caminhada, né? Eles vivem como se ainda são bebês, né? A gente leu lá em Hebreus, nos últimos estudos nossos, o autor dizendo: eu queria dizer coisas grandes para vocês, coisas maiores, mas vocês se tornaram lentos na leitura da palavra. Vocês se tornaram lentos no aprender. Já era, né? O Hebreus diz lá, já era, o autor aos Hebreus, já era para vocês estarem ensinando, era para vocês serem mestres, mas vocês ainda são como crianças que precisam do primeiro leite, aquele leitinho aguado, porque são incapazes de engolir uma coisa mais sólida, um alimento mais pesado, né? Então, esse conhecimento, ele precisa fazer parte da nossa vida. É lógico que quem aceitou a Cristo é um bebê em Cristo. Precisa de todo o cuidado, precisa de toda a proteção, precisa de todo o carinho, mas ele precisa crescer. Não dá para ser um bebê em Cristo com 40 anos de fé, com 30 anos de fé. Não é? Você precisa saber explicar a razão da sua fé. Você precisa saber explicar até mesmo a outro o que você crê, o que significa aquilo que você está cantando, não é? O que aquilo te toca, como aquilo é inspirador para transformar a sua existência. Então, o conhecimento, principalmente o conhecimento bíblico da verdade, né, do que é realmente o Evangelho de Cristo, ele é um terceiro passo aí na vida cristã. Todo cristão precisa ser um fervoroso, né, um diligente estudioso da palavra, da Bíblia, da palavra de Cristo, daquilo que vai nortear, basear toda a sua caminhada cristã, né? Senão não há crescimento, não há como crescer. Não, mas eu não gosto de estudar, eu gosto de outra coisa. Olha, a gente vai ver no finalzinho aqui, que o autor diz, olha, não é uma coisa ou outra que vocês devem fazer, vocês devem cultivar todas essas coisas, cada uma delas, e de maneira rica, de maneira grandiosa, não é? Então, acrescente a um bom proceder, acrescente o conhecimento. Ao conhecimento, acrescente o domínio próprio, né? Outra tradução vai dizer a temperança, né? O domínio próprio tão necessário para a nossa existência. Pessoas que ainda são levadas por suas emoções, pessoas que não têm maturidade emocional, né? Aquelas pessoas que não têm maturidade emocional para ouvir alguma coisa e não se manifestar na hora, e não falar com rudeza, e procurar o consenso, e trazer uma palavra que traga crescimento para aquela pessoa. Pessoas com baixa maturidade, seja emocional, seja como pessoa, seja como cidadão, né? O cristão é alguém que tem temperança, tem domínio próprio. Aqueles arroubos de orgulho, aqueles arroubos de ira, aqueles arroubos não tem mais lugar, não deve ter lugar na vida de um cristão, né? Tem tanto cristão que depois de fazer o que quer, falar o que vem à boca, vem pedindo perdão, vem pedindo desculpa, e às vezes a gente fala, você precisa parar de pedir tanta desculpa e precisa dominar mais os seus sentimentos, dominar mais a sua língua, dominar mais os seus pensamentos, dominar mais o seu coração. Você precisa de domínio próprio. Você não pode ser alguém levado por emoções. Você não pode ser alguém tão fraco, tão imaturo emocionalmente. Está lá no grupo do Zap, né? Seja que grupo for, dos adultos, das crianças, dos professores,
enfim, o grupo que seja da família, e de repente alguém lá falou alguma coisa, ou escreveu alguma coisa, postou alguma coisa, e você sai do grupo, e você faz um escândalo, e lá no Facebook você mostra quem você é, porque nesses lugares a gente parece que tem mais coragem até, né? A vida virtual é complicada, né? As pessoas têm muita coragem na vida virtual. Aquilo que ele não teria coragem de dizer na lata, na barba de alguém, na mídia ele fala, ele escreve um monte, ele é macho para danar, não é? Enfim, é arrogante e depois acaba se arrependendo. Isso é imaturidade. Seja maduro. Maduro na empresa, maduro na escola, maduro na família, maduro na comunidade, maduro em todas as coisas, os relacionamentos, com a sua esposa, com os seus filhos, com os seus pais, com os seus avós. Seja maduro, seja um maduro da história, seja um maduro daquele lugar, né? Se você é o único evangélico naquela escola, ou naquela empresa, ou naquele setor, ou na sua família, ou naquele grupo lá do Facebook, do WhatsApp, lá daquela galera que se encontra. Se você é o único entre todas as pessoas que você gosta de pescar junto lá, não é? Você é o único cristão, você tem que ser o maduro desse grupo. É você que tem maturidade. É você que deve demonstrar maior maturidade emocional e domínio próprio com as suas palavras, com as suas atitudes, né? Acrescente a bondade, né? Ao bom proceder, ao conhecimento, o entendimento das coisas, né? A palavra na tua vida, o gostar de aprender. Acrescente a isso o domínio próprio, a temperança, né? E quando você acrescenta a temperança, ao conhecimento a temperança, o próximo que ele pede aqui, né? Empenhem-se com diligência para acrescentar a temperança, a perseverança, não é? Ou seja, a paciência, o ser perseverante, o insistir. Insista, né? Seja perseverante. O que falta tanto nas pessoas nesse presente século, as pessoas não são mais como no passado, né? Essa geração é bem diferente da nossa, da minha pelo menos, né? Eu tenho 50 anos, então a minha geração é diferente. As pessoas hoje pensam de maneira diferente. Aquilo que eu tinha que buscar tanto, aquilo que eu tinha que correr tanto atrás, né? Principalmente informação, hoje as pessoas têm na palma da sua mão, né? É só ir lá. Quando os gregos queriam entender uma coisa que eles não entendiam, né? Eles iam na Acrópole de Delfos lá, perguntar a Delfos, né? O que significava aquilo. Hoje a Acrópole de Delfos é o Google, né? As pessoas não sabem o que é aquilo, vai lá, dá um Google, já virou verbo, né? Dar um Google, e as pessoas já têm aquela informação de, olha, você precisava correr muito atrás para saber quando é que ia sair o próximo cartucho do videogame que você queria, e ficar atrás, e como é que quando vai lançar, como é que eu compro, que fila que eu pego. Hoje as pessoas têm a data dos lançamentos, seja do que for, na palma da sua mão e compra pela internet. Então as pessoas valorizam muito pouco a perseverança, o insistir. Nós somos os antigos, nós, os velhos, né? Nós somos aqueles que consertavam as coisas. Consertava o liquidificador, consertava o televisor quando quebrava, consertava o ventilador quando quebrava. Tinham lugares específicos para consertar as coisas, demorava para consertar, o cara buscava a peça e de repente a gente trazia aquilo de volta, e você tinha que esperar, ser perseverante para alcançar o conserto daquilo. Hoje as pessoas não consertam mais nada. Quebrou, as pessoas compram outro, troca. Ninguém para uma linha de produção de TV para pegar um funcionário lá e arrumar a televisão que você levou lá. Olha, ela deu pau, ela
ela quebrou, ela parou de funcionar. O camarada disse, me dá aqui, eu vou te dar uma nova e você leva embora. Mas você não vai consertar? Não, isso aqui vai para o lixo, porque a gente não tem tempo de parar uma linha de produção para ficar olhando que peça que queimou, leva outra. Então não há perseverança na nossa geração. Os casamentos eram consertados, porque todo mundo tem os seus defeitos, todo mundo tem as suas limitações, cada um veio de uma família diferente, é uma caminhada junto, é um aprender junto. Então os casamentos, eles eram consertados quando eles quebravam, não é que eles não quebravam, eles quebravam, mas eles eram consertados, não é? Mas hoje as pessoas não querem consertar o casamento. As pessoas querem trocar por outro. Então não há perseverança. As pessoas não são mais de perseverar, de insistir, né? de ser ali pessoas que continuam apesar de alguma coisa, continua, né? Persevera, tem paciência para esperar. Acrescente isso à sua vida. A vida do cristão, ela deve ser perseverante. A gente tem que ter resiliência. Naquele grupo todo seu, novamente eu digo, seja da faculdade, seja da família, seja da escola lá, seja do trabalho, seja da onde for, você tem que ser, você que aceitou a graça de Cristo, o resiliente, o que continua, o que não perde o foco, o que tem paciência para esperar, o que vai sair melhor daquela situação. Perseverança, paciência, acrescente isso à sua vida, faz parte da vida cristã. O desistir, o abandonar, a impaciência, a falta de perseverar, de perseverança, a falta de resiliência, né? De continuar firme apesar das coisas, não pode fazer parte da vida do cristão. E se está fazendo parte da sua vida, você precisa entender que nessa caminhada de fé que você iniciou, que você começou, ou que você já está há um tempo nela e ainda não acrescentou isso à sua vida, acrescente, empenhe-se com diligência, acrescente a essa fé, a esse passo de fé de se tornar um cristão, as virtudes, a bondade, o bom proceder, acrescente o conhecimento, o entender as coisas, o buscar compreender o que Deus quer para a sua vida, qual é o seu chamado, o seu dom, o seu talento, o seu ministério, para que, se você está no lugar onde Deus quer que você esteja, acrescente a temperança, né, o domínio próprio, a maturidade emocional, e acrescente a paciência, a perseverança. Seja perseverante. Um cristão tem que ser perseverante. Ele tem que ser o perseverante da família. Ele tem que ser o perseverante da empresa, da escola, do grupo. É ele. Por quê? Porque ele está numa caminhada de acrescentar qualidades à sua vida, tirar vícios, acrescentar virtudes à sua existência, não é? Então siga no caminho da perseverança, não é? Nós estamos vivendo um tempo de pandemia, das pessoas dentro de casa, e as pessoas você tem vários tipos de pessoas que estão se mostrando nessa pandemia. Tem os que já abandonaram tudo, que já endoidaram, que já desistiram da vida, que já estão no deixa a vida me levar, naqueles que não têm mais coragem para nada, naqueles que já desistiram de tudo. E você tem aqueles que são perseverantes, naqueles que, apesar de, eles vão continuar vivendo, eles vão continuar crescendo, eles vão melhorar, vão usar esse tempo para ajudar a sua família, para crescer como pai, como filho, como mãe, para crescer como cidadão, para crescer em tudo, ou para melhorar a sua alimentação, melhorar os seus exercícios físicos. Agora ele tem tempo, então ele vai usar isso, ele vai ser perseverante
perseverante e ele vai sair melhor desse tempo de reclusão, ele vai sair melhor desse tempo de pandemia. Quando disseram, olha, pode sair, agora pode sair, você vai ver de dentro das casas saindo aqueles desse tamanho, lento, né? Ainda remelento, sabe, todo desguaribado. E você vai ver gente saindo mais firme, mais forte, transformado, melhorado em todas as áreas, seja física, seja mental, seja espiritual. Por quê? Porque ele buscou mais Deus, porque ele leu mais, porque ele se tornou um cidadão melhor, um marido melhor, um filho melhor. Então a perseverança, né, a paciência, a resiliência é algo que o cristão deve perseguir. Você tem que acrescentar isso à sua vida. E não parou por aí, ele diz agora você acrescente a piedade, né? A piedade é algo para ser acrescentado também na nossa vida. O que é uma vida de piedade, né? Piedade é uma reverência genuína, é você realmente viver uma vida para Deus, uma vida piedosa, né? Viver uma vida para agradar a Deus. Se isso agrada, eu faço. Se isso não agrada, eu não faço. É uma vida piedosa, uma vida de agradar a Deus, uma vida de realmente uma reverência genuína, entender que Ele governa a sua língua, governa a sua mente, governa o seu corpo. Você vive para Ele, Ele é a razão da sua existência. Uma vida piedosa, né? Onde Ele é o centro. Ele é o centro. E quem tem a Deus como o centro da sua vida, quem tem a Cristo como o centro da sua vida, quem tem uma vida piedosa, ele não endoidou mesmo, né? Porque o centro da vida dele não é o trabalho que ele perdeu, o centro da vida dele não é o salário dele que diminuiu, o centro da vida dele não é nada dessas coisas. O centro da vida dele é Cristo, o centro da vida dele é Deus, ele é alguém piedoso, ele vive para agradar a Deus, ele tem uma resiliência, ele tem uma reverência para com Deus, uma insistência em querer agradar a Deus. É a pessoa que levanta pela manhã e ele pode reclamar de um monte de coisa, mas ele diz, puxa, mas Deus me deu um dia tão abençoado, por que eu vou reclamar? Eu vou agradecer a Deus, eu vou viver esse dia da melhor maneira que agrade a Deus. É aquele que tem a meta da sua vida agradar a Deus. É aquele homem que, quando começou 2020, lá na virada do ano, ele fez uma lista de coisas que ele quer ser, ele fez uma lista de coisas que ele quer fazer, ele fez uma lista de coisas que ele quer conquistar, porque todo mundo quer fazer e conquistar e ser mais coisas quando o ano vira, né? A gente promete muita coisa, mas no topo da lista dele, a primeira coisa que estava lá, ele quer ganhar dinheiro, ele quer fazer uma faculdade, ele quer se casar, ele quer uma namorada, sei lá, ele quer viajar, ele quer conhecer um monte de coisa, ele quer comprar um carro novo, ele tem uma lista de coisas, né? Está lá, a lista de coisas deles no começo do ano, está virando 2019 para 2020, e ele tem uma lista como todo mundo tem, mas no topo da lista dele está, eu quero agradar a Deus esse ano. Esse ano eu quero viver uma vida que agrada a Deus. Isso é o topo, isso é a primeira coisa, isso é a cabeça, né? O capte do que eu desejo para esse ano. Eu preciso disso, né? Então essa é uma pessoa piedosa, uma pessoa que reverencia a Deus, uma pessoa que vive para Deus, né? Onde a vontade de Deus é mais importante. Acrescente isso à sua vida. Se você é alguém que o mais importante para a sua vida são outras coisas, ou o mais importante para a sua vida é a sua própria vida, ou a sua própria vontade, entenda, você precisa acrescentar a esse caminho de fé que você iniciou, a virtude, o conhecimento, o domínio próprio,
a paciência, né? A perseverança, mas você precisa acrescentar uma vida piedosa. Você precisa ser alguém que tenha uma vida piedosa. O seu dia é um dia de alguém que é piedoso. O seu mês é um mês de um homem piedoso. O ano que está se passando foi um ano que você viveu debaixo da piedade, do agradar, do reverenciar, do realmente ter Deus como centro da sua existência. E acrescente a isso o amor fraternal. O amor fraternal é o amor de irmãos, né? É o amor entre irmãos. A fraternidade é aquela afeição para com todos os que pertencem à família da fé, mas é uma afeição calorosa, é mais do que encontrar-se somente no fim de semana, é mais do que perguntar se está tudo bem só por pro forma, né? Só porque faz parte, né? Aquelas pessoas que a gente diz assim, olha, como é que você está? E se ele vem contar, a gente fala, puxa, mas que cara chato, eu perguntei para ele como é que ele está e ele veio contar para mim. Eu só perguntei por pro forma, eu só perguntei por educação. O amor fraternal é mais do que essa proforma, é mais do que esse perguntar por educação, é realmente se importar, é um amor fraternal. Quando a gente pergunta como é que você está, isso tem que ser de verdade. A sua preocupação para com ele tem que ser de verdade. Você tem que ser um bom ouvido, tem que ser um bom ombro, né? A Bíblia nos chama a isso. Aqueles que aceitaram a fé em Cristo são chamados a se alegrar com quem está alegre e a chorar com quem está triste. Faz parte da nossa fraternidade, faz parte do da nossa caminhada da fé. Se você é alguém que chega na igreja e deixa o carro lá fora, para quando o pastor estiver dando a bênção apostólica, você já está lá dentro do carro porque você não quer falar com seu ninguém e não quer falar da tua vida com ninguém e nem se interessar pelo problema de ninguém, você precisa acrescentar à sua vida a fraternidade. E entenda uma coisa de uma vez por todas: igrejas que crescem são igrejas que têm amor fraternal. Igrejas sem amor fraternal não têm crescimento. Se a nossa comunidade de fé não está crescendo, talvez o nosso problema primeiro a ser resolvido, o nosso primeiro problema a ser resolvido é a questão da fraternidade. Nós não nos importamos com o outro. Se a sua congregação não cresce, se a sua comunidade de fé não cresce, não tem jeito, passa ano e entra ano, ela continua só perdendo, só diminuindo. A primeira coisa, talvez, que você precise arrumar nessa comunidade de fé é a fraternidade, ou a falta, né, da fraternidade. Porque igrejas crescem em ambientes fraternos. Onde não há fraternidade, não há crescimento. Onde há acolhimento, empatia, onde há o cuidado com o outro, o se importar de verdade, tem crescimento. Fique com esse entendimento para você, que faz parte de uma comunidade da fé e que reclama todo dia, puxa vida, minha comunidade não cresce, ela é sempre essa coisinha pequenininha, mirradinha, mas por que será? Entenda que talvez você precise trabalhar essa ausência, esses cristãos precisam acrescentar às suas vidas aquilo que ele já acrescentou, que é a virtude, o conhecimento, o domínio próprio, a paciência, né, a perseverança. Precisa acrescentar também a piedade, precisa acrescentar o amor fraternal, a fraternidade. Ambientes sem fraternidade nunca crescerão. Não é que um dia pode crescer, talvez um dia vá crescer. Ambientes sem amor fraternal nunca crescerão. Lugares onde as pessoas chegam e não são acolhidas, não são apresentadas, não são recebidas,
lugares onde as pessoas terminam, né, os seus trabalhos, os seus cultos, e cada um vai para um lado e não há um chazinho com pipoca para se tomar, não há um tempinho conversando com o irmão, não há um se importar com o outro, onde tudo é pro forma, né, o desejo de a paz do Senhor seja na sua vida. Não tem desejo nenhum que a paz do Senhor esteja na tua vida. É só pro forma, é só um jeito de dizer, a paz do Senhor, é só um jeito de dizer. Mas se eu desejo que a paz do Senhor esteja na sua vida, se o outro enxerga que realmente eu desejo de todo o meu coração que a paz do Senhor esteja na vida dele, esse ambiente cresce, essas pessoas permanecem, há um frutificar, a fraternidade é aí aquilo que faz a igreja trazer outro, sabe? Pode ser um lugarzinho simples, pode ser o chão de terra, pode ser um lugar sem condição nenhuma, pode ser uma palavra muito simples, pode ser um lugar com pouco conhecimento até, aonde as pessoas são ainda novinhas no conhecimento, mas se há um amor fraternal, esse ambiente cresce. E ele pode ter tudo, pode ter a melhor mídia, a melhor canção, o melhor louvor, os melhores equipamentos, o melhor pregador, pode ter tudo de melhor, a cadeira mais fofinha, o ambiente mais lindo e cheiroso. Se há um olhar blasé, se há um descaso com o outro, se há um desqualificar, como se o outro não importasse para mim, esse lugar vai só diminuindo, ele só vai ficando menor. Não há amor fraternal nesse lugar. Precisa de amor fraternal. E quando isso já está na sua vida, aí você precisa acrescentar sobre tudo isso, né? Talvez aí a última camada, né? Você colocou aí uma camada, você começou a sua caminhada de fé, você colocou a fé, você colocou ali a bondade, o bom proceder, a temperança, a paciência, a piedade, o amor, o interesse pelos irmãos mesmo, né? O se preocupar se ele está passando bem ou se ele está passando mal, se ele tem fome ou se ele tem frio, se ele está necessitado ou não. Quando isso tudo já tiver a última camada, né? A última camada sobre tudo isso, né? A cereja do bolo, né? O creme de la creme ali, o gran finale, você acrescenta sobre isso o amor ágape, né? O amor verdadeiro, né? O amor que é aquela atitude altruísta, generosa, né? Que você está disposto a se abnegar até mesmo de um monte de coisa porque você ama aquela pessoa, né? O amor de 1 Coríntios 13, né? Que não pensa mal, que não deseja mal, que não é ciumento, aquele amor que você vai encontrar lá, a sua lição de casa é ler 1 Coríntios capítulo 13, vai falar desse amor maravilhoso. É assim que é o amor. Essa é a cobertura final, né? Esse é o chantilly ali, é a cereja do bolo. Você precisa disso na sua vida. Isso são coisas que fazem a gente crescer. Então essas qualidades, elas são de maneira mútua, interdependentes, né? Elas são complementares umas às outras, elas são necessárias. Na verdade, o que Pedro está propondo é que as pessoas cresçam dessa maneira, não é crescer só o pé, né? Imagina uma pessoa que cresceu só o pé, ou uma pessoa que cresceu só o nariz, tipo Pinóquio, né? Alguém cresceu só uma mão e a outra mirrou. Alguém cresceu só a perna esquerda e não a esquerda. A gente quando cresce no todo, não é? A gente cresce no todo, né? A orelha cresce junto com a cabeça, os dedos crescem junto com a mão, né? Tudo vai crescendo em harmonia. Isso é maturidade. Isso é crescimento, e é esse crescimento que está sendo proposto. Esse deve ser o alvo de todo cristão. Não é que eu não curto muito me socializar com as pessoas, então esse negócio de fraternidade
eu vou deixar para lá. Você vai ser alguém que vai ser maneta, perneta em alguma área da sua vida, porque alguma coisa não cresceu uniformemente, não cresceu de maneira diametralmente, né? Ali aquela coisa harmoniosa, não é? Então, a fé sem conhecimento, por exemplo, ela resulta em coisas horríveis. Quando você tem alguém que aceitou a fé, mas ele não tem conhecimento da verdade, ele acaba se tornando um fanático herege. Ele não sabe nem por que ele está dizendo aquilo. Se você perguntar aonde ele aprendeu aquilo, ele não sabe te dizer. Ele só é um herege, ele só é um fanático, não é? E ele vai vivendo uma vida que não tem harmonia. A sua fé, o dizer-se cristão, não combina com aquela tremenda falta de conhecimento do que é ser um cristão. É como se alguém dissesse para você que é mecânico e ele colocasse na porta da sua casa, né, eu sou mecânico, e quando você fosse lá levar o seu carro, sei lá, a sua máquina de lavar, ele dissesse, olha, eu não entendo nada de máquina de lavar, eu não entendo nada de mecânica de carro. Mas você não está dizendo que você é mecânico? Eu sou, mas eu não entendo nada de mecânica. Não confie, é uma pessoa sem confiança, não tem moral. A fé, o chegar a esse entendimento da graça de Cristo, que eu preciso de Cristo na minha vida, aceitá-lo como Senhor da sua vida, aceitar a morte dele na cruz como perdão pelo meu pecado, e não buscar conhecimento, você vai ter alguém só fanático. E o fanatismo é uma coisa horrível. Pelo fanatismo as pessoas matam, pelo fanatismo as pessoas morrem. Mas elas não sabem nem por que estão fazendo aquilo, não é? E elas são heréticas, vão inventando doutrinas porque não conhecem a verdade. E aí vão inventando doutrinas por falta de conhecimento da verdadeira doutrina. A fé sem... e o contrário também é verdade. O conhecimento das coisas sem fé é só um intelectualismo, né? É um intelectualismo legalista, não é? Os fariseus eram tremendamente conhecedores da Torá, do texto hebraico, do texto mosaico. Eles discutiam, passavam dias discutindo os textos bíblicos, mas eles não tinham fé a ponto de não entenderem, a ponto de não aceitarem a Cristo. Eles leram que o Cristo viria daquela maneira, mas eles eram incapazes de acreditar no Cristo. Eles leram que o Cristo nasceria em Belém e eles criticaram Jesus porque dizia que Jesus era um galileu, não tinha nascido em Belém. Eles leram que o Cristo morreria pendurado numa cruz, mas eram incapazes de aceitar que Cristo estava ali morrendo, que o Messias deles estava ali morrendo. É o conhecimento sem o crer, sem a fé. Isso leva a intelectualismo legalista. A pessoa é só um legalista. É só alguém que vomita regras, que arrota regras, né? Para ser um nome mais legal. Ele só arrota regras, mas ele não tem fé nenhuma, né, no que Cristo falou. Então, atualmente até, muitas pessoas têm fé, muitas pessoas têm conhecimento, mas não têm amor nenhum. Você vê pessoas que conhecem a Cristo, né, entendem e dizem que Cristo é Senhor da sua vida, e dizem que seguem uma vida cristã, né, a maneira do Cristo. Eles têm conhecimento bíblico, eles são às vezes pastores, né? Eu tenho muitos amigos assim, né, pastores, pessoas que são líderes de outros, mas eles não têm aquela camada de amor na vida deles. Não há amor na vida deles, e essas pessoas são perigosas. Elas podem serem vistas apoiando coisas perigosas. Elas podem se tornar pessoas que fazem coisas perigosas, né? Muitas dessas pessoas que têm conhecimento, que já aceitaram Jesus, elas têm se tornado pessoas manipuladoras. Pessoas que, para chegar naquilo que ela quer, elas mentem.
Eu tenho amigos que são cristãos e vivem espalhando mentiras, espalhando fake news, né? A época do fake news, né? Tanta mentira, mas você sabe, você fala, rapaz, mas você não sabe que isso aqui é mentira? Mas tem que queimar essas pessoas mesmo. Mas como que você vai espalhar uma mentira? São pessoas que vão manipulando as coisas. Tem fé, tem conhecimento, mas não tem amor algum pelas pessoas. Elas até mesmo se tornam agressoras. Elas agridem moralmente e agridem fisicamente, se puderem, né? Aqueles que não concordam com o seu pensamento, aqueles que não concordam com a sua crença, com a sua moralidade, né? Bem entre aspas essa moralidade, pessoas que não coadunam, né? Não concordam com a sua moralidade, elas querem matar, elas querem serem violentas, elas querem agredir, agridem fisicamente, agridem com palavras, agridem moralmente, né? E se puderem, elas agridem fisicamente, elas empurram, elas batem, elas postam que tem que morrer, essas pessoas têm que morrer, homossexual tem que morrer, e esse tipo de gente, Jesus, você tem a fé, você conhece a palavra, isso não é atitude cristã. Falta no caminho dessa pessoa, ela acrescentar essa última camada, que é o amor, que é o amar a todos, né? Essas pessoas são como Tiago e João. Lembra do começo da caminhada de Tiago e João? Tiago e João conhecem a Cristo e eles são pessoas que estão ali crescendo no conhecimento, têm fé no Senhor, não abandonaram a graça, mas chega num momento em que uns samaritanos não querem ouvir o que eles têm a dizer. Eles falam para Jesus, vamos pedir fogo do céu e matar toda essa gente? Vamos pedir? A gente tem fé que se a gente pedir, vai descer aqui fogo do céu e acabar com todos os samaritanos. Jesus diz, rapaz, de que espírito vocês são? A gente não é assim não é? Eles demonstram que tinham conhecimento e que tinham até muita fé para pedir fogo do céu e fazer cair. Eles tinham fé para isso, mas eles não tinham nenhum amor ao próximo, eles não tinham nenhuma bondade para com aquelas pessoas, eles não tinham nenhuma paciência com aquelas pessoas, nenhum domínio próprio, né, daquilo que lhes vai à alma. Logo eles arrotaram tudo aquilo que estava dentro do seu coração, o seu preconceito, a sua moralidade ridícula, né, o seu fanatismo ridículo, e colocaram para fora. E Jesus falou, para com isso, gente, nós não somos assim não. De que espírito vocês são? Porque a gente não é assim não. Então, pessoas que tinham muitas coisas, mas não tinham essa camada de amor sobre todo o caminhar cristão. Então, nós somos chamados a produzir todas essas coisas. Não dá para ter uma e não ter a outra, não dá para cultivar uma e não cultivar a outra, né? Se faz necessário ser assim, como Jonas, né? Jonas decide que queria ver aquela gente tudo morta. Deus falou, Jonas, você não tem piedade dessa gente? Eles não conseguem discernir a mão direita da esquerda, são tão tolos, são tão débeis, são tão ignorantes quanto a verdade, e você quer matar essa gente, Jonas? Né? Então é isso que lhe vai à alma, embora tenha fé, embora tivesse conhecimento. Então, a gente precisa começar a perguntar algumas coisas na nossa caminhada cristã. Em tempos difíceis desse, como nós estamos, né, de crente querendo dar tiro, crente querendo matar homossexual, matar bandido bom é bandido morto, não é? E para Jesus, bandido bom era convertido, porque, né, ele pregou até no último momento ali com o seu exemplo de vida para aquele bandido se converter. Então, a gente precisa começar a pensar, né, 2020 anos depois de Cristo, 2020 anos depois da vinda do nosso Senhor, nós somos chamados a fazer justiça
com as próprias mãos? Nós, igrejas, somos chamados a isso. É tarefa da igreja violentar, matar, diminuir, né, aqueles que pensam diferentes de nós. É tarefa nossa querer fazer essas coisas com aqueles que não têm a mesma fé evangélica nossa. É tarefa nossa entrar em lugares onde tem crenças diferentes da nossa, a gente pôr fogo, quebrar, fazer. É hora da igreja fazer isso, a igreja cabe a alguém fazer isso. Cristo já fez isso alguma vez, não é? Então, faz algum sentido um cristão que é imitador de Cristo agir com os diferentes dele de uma forma que Jesus não agiu enquanto ele esteve aqui entre nós? Então, felizmente, Jesus impediu aquela tragédia, né, pretendida por Tiago e João, e eles caminharam, né? Eles ainda eram novos na fé ali, mas eles caminharam. E mais tarde, na sua caminhada, esses discípulos aprenderam a amar, aprenderam a colocar essa camada de amor sobre a vida deles. Tiago, que queria matar todo mundo, tornou-se o primeiro mártir da igreja, né? O primeiro mártir da igreja, decidiu morrer, aquele que queria matar, decidiu morrer por amor a Cristo, por amor à igreja. O João, que queria pedir fogo do céu, tornou-se alguém tão amoroso que você lendo a primeira, a segunda e a terceira carta de João, você vê ele dizendo em cada começo de palavra, né, cada começo de versículo, filhinhos, né? Vocês se amem. Quem não ama o próximo não tem Deus. Se vocês têm Deus, vocês têm que amar o próximo. Ele se torna alguém tão cheio de amor ao próximo e chama todos carinhosamente de filhinhos. E ele é apelidado, né, pelo cristianismo de o apóstolo do amor. Veja, mas depois de um tempo de caminhada, de crescimento, porque antes o apóstolo do amor queria pedir fogo do céu na cabeça dos samaritanos. O próprio Pedro, né, a quem ele que está escrevendo essa carta, ele era tão cheio de arroubos de ego, né, de um temperamento sanguíneo tão contumaz, né, em todas as atitudes. Lá no início da sua caminhada de fé, ele era alguém assim, mas depois tornou-se uma outra pessoa, né? A imagem do Cristo, depois do Pentecoste, ele se torna uma outra pessoa, né? E no relato de toda essa experiência cristã, ele pede que nós cresçamos como ele cresceu, né? Ele utiliza então diversas palavras aqui para dizer: vocês precisam crescer, vocês precisam melhorar, vocês precisam ir adiante, não fiquem parados só nesse primeiro passo de aceitar Jesus. É necessário um tempo de crescimento, não é? Então agora ele divide esse tempo de crescimento em duas ações. Ele diz de ações divinas e ele fala de ações humanas, né? No início da nossa caminhada, ela se dá pela operação divina. Como diz lá em Efésios capítulo 2, versículo 2, nós estávamos mortos nas nossas ofensas e pecados. Nós, como um morto, nada sentíamos, nós éramos incapazes de entender o correto, mas Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos. Então o Espírito Santo vem trazer vida para nós, então nós compreendemos a verdade do Evangelho e damos esse primeiro passo de fé, de aceitá-lo. Esse é o início da nossa fé. Ela já começa com uma operação divina, porque de nós mesmos, incapaz de nós aceitarmos ao Senhor pelo nosso intelecto, pelo nosso entendimento. Então, esse é o início. Nós estávamos dessa maneira, mas a partir daí, o homem vai ter muito o que fazer na busca diligente, como diz o versículo 5, né? Na busca empenhada por acrescentar, por crescimento em todas essas áreas da nossa vida. E em cada área da sua vida, você precisa de crescimento. Você precisa desse crescimento. E nós vamos ver um pouco mais sobre esse crescimento, né, que vai ser proposto, que Pedro está propondo aqui no capítulo 1, no nosso próximo encontro, no capítulo 1 ainda de Pedro. Até o nosso próximo momento de estudo. Leia todo esse capítulo, fique atento a ele, sugira perguntas para você, porque a gente ainda vai estudar um pouco mais desse capítulo que é tão interessante.
Até agora nós já vimos coisas maravilhosas. Você já pode resumir aí que nós vimos que depois da nossa caminhada de fé, tantas coisas devem ser acrescentadas à nossa vida. E se falta alguma coisa disso na sua vida, a virtude, o conhecimento, o domínio próprio, né? A perseverança, a piedade, a fraternidade e o amor, aquele amor ágape, aquele amor que vem de Deus, se está faltando alguma coisa disso na sua vida, você entenda, você precisa buscar isso diligentemente, né? Com insistência, empenhando-se. Mas sabe, é que na minha família a gente é assim mesmo, e a gente sempre foi assim. Olha, esqueça isso tudo. Empenhe-se, né? Empenhe-se em acrescentar essas coisas à sua vida. Seja o conhecimento, seja as boas práticas, né, a virtude, seja o domínio próprio. Não, mas a gente é desse jeito mesmo lá na nossa casa, de repente sai umas gritarias lá em casa, sempre foi assim. Busque com empenho, com diligência, acrescente à sua caminhada de fé o domínio próprio, embora toda a sua família seja dos gritos, naqueles italianos, né? Italiano corintiano, que grita, né, feito louco. Você entenda, você precisa se empenhar diligentemente para acrescentar à sua vida cristã o domínio próprio. Então não tem desculpa, não é que você pode abrir mão de uma coisa e pegar outra. São coisas que devem ser cultivadas no jardim da sua vida. Você deve cultivar cada uma delas. Não dá para cultivar uma coisa e não cultivar outra. Abrir mão de cultivar a outra. Cada uma delas são interdependentes umas das outras, interdisciplinares umas das outras. Você precisa de cada uma delas na sua caminhada de fé. Essa é a grande verdade. Fique na bênção, fique com Deus. Até o nosso próximo encontro. Deus abençoe a sua vida.